Nesse vídeo, será falado sobre o livro em si, a biografia do autor, contexto histórico, uma passagem do livro, uma mensagem que o livro nos passa e por que a obra é recomendada. Bom, o nome do livro é O Fio das Miçangas e é um livro de contos do escritor moçambicano Mia Couto. Ele foi publicado em 2003 pela editora Companhia das Letras e originalmente ele tem 152 páginas. Mia Couto, pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto, é um escritor e biólogo moçambicano. Nasceu em 5 de julho de 1955 e foi criado e escolarizado na Beira, cidade capital da província de Sofala, em Moçambique. Adotou seu pseudônimo porque tinha uma paixão por gatos e também porque seu irmão não sabia pronunciar seu nome. Com 14 anos de idade, teve alguns poemas publicados no jornal Notícias da Beira, e 3 anos depois, em 1971, mudou-se para a cidade capital de Moçambique. Iniciou os estudos universitários em medicina, mas abandonou esta área no princípio do 3º ano, passando a exercer a profissão de jornalista depois do dia 25 de abril de 1974. Em 1983, publicou seu primeiro livro de poesia, Raiz de Orvalho, que, segundo algumas interpretações, inclui poemas contra a propaganda marxista militante. 2 anos depois, demitiu-se da posição de diretor para continuar os estudos universitários na área de biologia. Terra Sonâmbula, o seu primeiro romance, publicado em 1992, ganhou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos em 1995 e foi considerado um dos melhores livros africanos do século XX. Vamos falar um pouco mais a fundo dele. Além de ter ganhado o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos, é contado nele 2 histórias que são narradas paralelamente: a viagem de Tuahir e Muindinga e, em flashback, o percurso de Kinzu em busca dos Naparamas, guerreiros tradicionais abençoados pelos feiticeiros que são, aos olhos do garoto, a única esperança contra os senhores de guerra. Outro livro é Mulheres de Cinzas, que conta uma história bela e vívida no fim do século XIX, durante a guerra em Moçambique, alternando as vozes de uma jovem africana e de um sargento português. E o último livro que falaremos é O Voo do Flamingo, que foi o ganhador do prêmio Mário Antônio. O romance narra estranhos acontecimentos de uma pequena vila imaginária, Tizangara, ao sul do país, onde militares da ONU começam a explodir subitamente. O livro O Fio das Miçangas faz referência à herança que os colonizadores deixaram no mundo contra os negros, que como escravos chegaram ao Brasil. Mia Couto fala de mulheres com idades distintas, sobre o dia a dia delas e o preconceito racial contra os negros que percola até os dias de hoje. Não podemos esquecer que é necessário entender o duplo sentido da palavra e entrar no simbolismo para entender os muitos significados presentes no livro. Couto, em textos breves, coloca a alma de seu país que sofreu muita repressão durante toda a sua história. Obra que reúne 29 contos, miçangas que abordam sobre relacionamentos abusivos, sejam eles com companheiros, pais, irmãos ou tios, além de contar sobre o universo feminino, entre outras histórias que mostram a expressão do ser humano e a visão da mulher vista de um ângulo diferente. Maneja sua narrativa deixando claro que a mulher é submissa perante ao descaso que a sociedade machista impõe. As personagens conseguem recuperar sua autoestima e confiança através da narração, do ato de narrar, pois dessa forma que conseguem expressar-se, mostrando toda a angústia em relação à vida que levam e o lugar que ocupam. As tramas possuem significados implícitos, são breves e focados na contemplação e reflexão das situações e estados de espírito das personagens. Uma passagem muito admirada retrata um quadro com um homem na frente e a mulher atrás na fotografia, e ela diz: atrás, esquecida, desfocada, sem presença nem pertence. Faz uma crítica mostrando como é difícil a condição dessa mulher no contexto do conto. O livro é composto por neologismos empregados como instrumento de interpretação, que reforçam seu vínculo com a língua portuguesa. Ou no conto A Despedideira, que ao final diz: toda a vida acreditei. Amor é os dois se duplicarem em um, mas hoje sinto, ser um é ainda muito, demais. Ambiciono, sim, ser o múltiplo de nada. Ninguém no plural, ninguéms. Passagens em que o autor consegue conquistar o coração de quem lê, utilizando palavras sinceras e frases contundentes e inquietantes. O motivo que o grupo indica
o livro O Fio das Miçangas é porque Mia Couto consegue transmitir alegria e faz com que as pessoas se sintam em paz com a vida, onde a alegria é a consciência de que, como um fio condutor, cada ser humano carrega suas miçangas e com elas torna a sua vida melhor, mais produtiva e especialmente mais feliz. Foi um texto impregnado da certeza de que os moçambicanos têm um contador de histórias que cultua uma forma bela de se expressar, mas que respeita a força do povo de quem ele é o heraldo de saberes locais, a serem construídos e cultuados por toda a humanidade. O livro O Fio das Miçangas traz duas mensagens. Uma mensagem aos professores de português sobre a importância em intercalar em suas salas de aula a discussão sobre os preconceitos que ainda existem em nosso país, seja por cor de pele, pela diversidade, pela pobreza e outros preconceitos que envergonham as pessoas, causam bullying e muitas vezes prejudicam as pessoas. A segunda mensagem é a importância da literatura de Mia Couto, que consegue transmitir alegria e faz com que as pessoas se sintam em paz com a vida, onde a alegria e a consciência de que, como um fio condutor, cada ser humano carrega suas miçangas, e com elas torna a sua vida melhor, mais produtiva e mais feliz.